Boa noite a todos. Sou o Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi a minha saudosa avó que me contou. A data desse acontecimento ela não me relatou, mas saibam que é muito antigo, e foi em Minas Gerais. Pois bem, meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil, e eram os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô. Era uma época difícil no seu país de origem, pois estava acontecendo a guerra. E para piorar tudo de vez, veio a gripe espanhola, que matou muita gente. Nesse período eles vieram de navio, e lá presenciaram horrores, pois não existia vacina para essa doença. E os infectados que morriam eram jogados no mar, e o restante dos tripulantes eram isolados dos demais. E foram vários dias navegando até chegarem no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias e conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e, com o tempo, com muito trabalho, derrubaram as árvores e fizeram seus ranchos. Então plantaram as primeiras mudas de café na área. Conforme o tempo foi se passando, com a renda da produção de café, cada um já tinha sua propriedade. Não existia mais a sociedade. Tudo ia bem com muita fartura. E não demorou muito para chegarem os filhos de ambos os casais. Pois bem, a minha avó Maria dizia que quando nasceu o caçula numa certa noite, o meu bisavô escutou um barulho muito estranho. Era um tipo de animal que rondava o rancho, mas para ele parecia ser um porco do mato. Como era uma área de derrubada, tinha vários por ali, inclusive tinha até onça, e por conta disso ele não deu muita importância, mas aquilo não parou. Em outra noite meu bisavô escutou tipo um uivo. Ele pegou sua cartucheira de 2 canos que deixava carregada, um lampião, e ficou esperando do lado de fora do rancho. Deixou o lampião apagado e ficou em silêncio. E de repente, algo começou a atacar as galinhas no galinheiro. Meu bisavô muito rápido acendeu o lampião, armou os 2 gatilhos da espingarda e mais do que depressa correu até lá. Ele viu uma cena terrível. Várias aves estavam destroçadas no chão, e as que sobraram estavam muito assustadas. Meu bisavô recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Mas após esse ataque ele começou a ficar de vigia durante a noite, esperando seja lá o que fosse aquilo voltar. E a criatura até que voltou, mas não foi para atacar os animais. Aquilo tentou abrir a porta do rancho, e o meu bisavô, que já estava preparado, pela fresta do rancho puxou os 2 gatilhos e atirou no animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo, e era bem alto. Como aquilo estava no escuro, não deu para ver o que era, mas aquela coisa, quando foi baleada, saiu correndo quebrando os galhos pelo caminho e logo desapareceu no meio do mato. No outro dia havia muito sangue no chão. A trilha seguia mata adentro. Ali tinha rastros enormes do animal com respingos de sangue. Então meus bisavós, cada um armado com espingarda e facão, seguiram para ver se achavam que ele tinha acertado na noite anterior. E seguindo a trilha deixada pela criatura, eles foram até uma ribanceira que existia na divisa da propriedade, mas não encontraram nada por ali. A trilha acabava naquele lugar e era muito perigoso para continuar a caçada. E desde aquele dia que a criatura nunca mais voltou. Provavelmente, se ele tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado seus restos mortais, mas nada foi encontrado. Com certeza ele continuava vivo. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco, moro em Caçapava, que fica em São Paulo. Estou acompanhando seu canal faz pouco tempo, mas pelo que ouvi em seus relatos, batem certinho com aquilo que vi, sendo que meu pai, o seu Damião, também avistou a mesma criatura. Eu não sei se era o mesmo lobisomem, mas ambos os encontros foram assustadores. Antes de contar o relato do meu pai, vou contar a nossa história. Bom, eu venho de uma família bem humilde do interior. Além de mim, eram 6 filhos, 7 no total. Vivíamos numa roça próximo de Caçapava. Perto de nós também moravam outros familiares, mas as casas eram uma afastada da outra, numa distância de 100 a 150 metros. Meu pai foi muito trabalhador em sua vida. Inclusive, mesmo estando velhinho, ainda plantava em sua roça. Também mexia com a construção de casas. E hoje sou pedreiro, profissão que herdei do meu pai. Pois bem, quando eu era pequeno ele trabalhava numa chácara de um senhor, que só ia para o local no final de semana. E quem cuidava de tudo era meu pai e mais outros 2 caseiros. A chácara era bem grande. Eu e minha família até já fomos lá passar um dia. Tinha algumas plantações de frutas e animais. Eram porcos, galinhas e gado, mas era tudo para consumo próprio. Nada tão grande, mas não tão pequeno assim. Meu pai ficava responsável de cuidar das vacas. Já os outros 2 cuidavam dos bichos e também faziam a segurança do lugar. E esses 2 moravam bem perto da chácara. Já viviam lá há bastante tempo. Amigos que ele teve em toda a sua vida. Tudo ia bem seguindo como de costume. Porém, na quaresma de 1982, coisas bem estranhas começaram a acontecer. Alguns pequenos animais estavam sumindo. Primeiro foram 2, logo depois 6, e assim sucessivamente. Logo depois foi a vez dos animais maiores, onde muitos foram encontrados dilacerados. Já outros sumiam mesmo, e nunca mais foram vistos pela região. Os caseiros logo trataram de dobrar a atenção nas vigílias e começaram a fazer rondas pelas redondezas, mas nada de achar quem estava fazendo aqueles ataques. Até pensaram ser uma onça ou lobo-guará, que tem muito por aqui, mas não era lobo e muito menos qualquer outro animal. O meu pai por muitas vezes dormia fora de casa, pois ele também estava indo vigiar com os outros caseiros, mas ainda assim aquilo nunca aparecia. E na única vez que o bicho deu as caras, todos souberam que era um lobisomem. Não foi fácil dar de cara com aquele bicho. O meu pai conta que eles sempre ficavam andando a cavalo pelas redondezas, cada um armado com canela seca e uma espingarda calibre 12. Eles começaram a achar que por causa deles mesmo, o bicho não atacava. Então decidiram começar a vigiar de dentro da casa sede da chácara. De vez em quando eles saíam para ver como estavam os animais, mas nada acontecia. O bicho sempre achava uma forma de atacar sem que fosse visto, mas numa noite ele acabou levando a pior. Já era assim por volta de 1 ou 2 da manhã. Segundo meu pai, nesse exato horário o Antônio, um dos caseiros, resolveu ir na sua casa pegar uma garrafa de café com sua mulher, já que estava cheirando de longe. Meu pai e o outro caseiro, chamado José, acharam uma boa e concordaram com ele. Então Antônio abriu a porta e foi saindo. Mas pouco depois que o homem saiu, eles só ouviram os estampidos de tiro, 5 no total. Logo após os tiros, alguma coisa berrou do lado de fora. Rapidamente o meu pai e o José saíram da casa e viram aquilo a poucos metros, uma coisa peluda e mais escura do que a noite. Meu pai conta que o bicho era do tamanho de um potro, tinha pernas tortas e longas. A parte traseira daquilo era maior que a da frente, algo bizarro. O Antônio estava do outro lado carregando seu revólver, mas nem foi preciso atirar, já que meu pai deu mais 5 tiros, que acertaram em cheio o peito daquela criatura. Logo em seguida, o outro caseiro,
Também deu mais 5 tiros no bicho, que cambaleou para o lado e olhou bem para meu pai. Depois disso, sem mais nem menos, correu para dentro da mata. Até parecia que não tinha levado os tiros, mais de 10, e sumiu rapidamente. Após o fato macabro, meu pai foi de encontro com o Antônio, que falou sobre o que aconteceu. Enquanto ele ia no rumo da sua casa, o bicho vinha na direção da pocilga, e ele nem esperou o bicho chegar perto, já puxou o revólver e descarregou as balas ali mesmo na criatura. Então, depois de tudo ficar calmo e tomarem um café reforçado, eles pegaram os cavalos e seguiram para onde o lobisomem foi. Mas no encruzilhada perderam o rumo da onde a criatura tinha ido. Eles chegaram a procurar pela região, mas não acharam nada, nem corpo de gente e nem corpo de bicho. O meu pai me contava sobre esse caso e dizia que não era para sair em noite de lua cheia, nem que saísse de casa desarmado. Por isso sempre andei com um canela seca que ganhei dele, pois podia sentir o tanto de medo que meu pai tinha daquele bicho. Eu só não contava que um dia ia ver aquele maldito também. Isso aconteceu há pouco mais de 15 anos. Não era tempo de quaresma, mas lembro que a lua brilhava bastante no céu. Era assim para o começo do ano, entre janeiro ou fevereiro. Eu estava namorando com a moça ali da região. Ia sempre a cavalo na sua casa para ficar numa prosa. Além do mais, era amigo do seu pai e do seu irmão, que de vez em quando ia pescar com a gente aqui de casa. E no interior tem seus causos. Onde morava tinha esses. Começava sempre pequeno, mas logo depois todo mundo estava falando. O que foi o caso do lobisomem. Meu pai me contou para tomar cuidado na estrada, porque tinha um bicho atacando os animais na região. Claro que redobrei a atenção, pois acreditava e acredito nessa criatura. E também porque tinha vezes que andava sozinho nessas estradas à noite. Lá você só podia andar de duas formas, de moto ou com cavalo, ou se não a pé mesmo, mas era raro ver alguém andando a pé. Tudo era longe com difícil acesso, assim como era a casa dos meus sogros, da qual eu tinha que passar por 5 propriedades, cada uma separada por uma porteira, onde você tinha que parar para abrir. Pois bem, as pessoas começaram a ver o lobisomem, mas eu não vi a criatura, mesmo voltando tarde da noite da casa da minha namorada. Mas não baixava a minha guarda, e nem desacreditava do que me falavam. Continuava em alerta, e sempre acreditando na minha intuição, pois foi por ela que fui salvo do ataque daquele ser. Era uma noite comum. A única exceção daquele dia era a lua cheia, que estava bem clara e iluminando o interior. Dava para ver até certa distância, e até que bem. Por volta de umas 6:30 da tarde, saí a cavalo para a casa da minha namorada, assim como fazia todo dia. E como nada estava diferente, quando saí de lá para voltar à minha casa, já eram 11 horas. Montei no cavalo e já ia voltando, mas pouco depois que saí, antes de chegar na primeira porteira, o cavalo empacou, botou as orelhas para trás e começou a relinchar. Eu pensava que era cobra que tinha ali no chão, mas não tinha nada. Foi quando percebi que em meio a uns matos, algo muito escuro vinha correndo em disparada. De pronto o cavalo deu meia volta e começou a correr, indo na direção da casa de minha namorada. E já sabia que a coisa que vinha na estrada era um lobisomem. Logo cheguei na casa outra vez, e para minha sorte a porta estava apenas encostada. Pulei do cavalo que se embrenhou na mata e ainda pude ver ao longe aquela coisa me seguindo. Então corri para dentro de casa, e assim que entrei começamos a ouvir uma passada pesada, bem na estrada em que eu estava. Ali, próximo de mim, era a coisa que deu trabalho para o meu pai, uma criatura vinda do quinto dos infernos. O bicho, que não era bobo nem nada, não ficou lá esperando alguém sair para reagir, e logo continuou correndo, seguindo no sentido da estrada. Contei ao meu sogro o que tinha acontecido,
Ele foi atrás do lobisomem, mas não o encontrou perto de casa, e eu passei a noite por ali mesmo, já que não queria sair com aquela criatura à solta. Pela manhã, assim que acordei, o meu pai já estava lá, esperando por mim. Ele, que já sabia de tudo, me levou para casa e contou que assim que o meu cavalo voltou sem mim durante a madrugada, ele já sabia que algo ruim tinha acontecido comigo. Falou também que o bicho podia ser o mesmo que ele viu, ou não, já que lobisomens são seres vingativos, e aquele talvez buscasse vingança contra meu pai, ou se não para alguém da sua família, no caso, eu. Alguns devem se perguntar por que não atirei no lobisomem. Não dá tempo de raciocinar. É muito rápido. O instinto humano fala mais alto. A única coisa que você pensa é em correr, e nada mais. Eu estava com canela seca na cintura. Tinha 5 balas no tambor, mas nem lembrava que ele estava ali, já que foi assustador aquela cena que vi. Ainda vivo numa parte rural até hoje, mas não aquela que me encontrei com o lobisomem. Vou lá de vez em quando para visitar amigos e parentes, mas nunca mais passei por aquela estrada de noite. Muito obrigado, Sam, pela sua atenção. Em breve quero ver esse relato narrado no seu canal. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Isaac. O que venho contar aqui não é algo atual, mas aconteceu há bastante tempo, ainda quando morava sozinho, apenas eu e meu antigo cachorro, o Mauro, um pastor alemão que esteve comigo até 2019, quando veio a falecer de uma doença que não gosto nem de mencionar o nome. Bem, esse caso, pelo que vi, é apenas um em meio aos vários que já ouvi, tanto no seu canal como em outros. Isso me deixa assustado e me leva a crer que tudo foi real, pois eu não vi o lobisomem, mas sim o meu vizinho. Um caso assustador que ainda hoje me deixa pensativo. Naquele tempo eu morava de aluguel, estava solteiro e vivia mudando de lugar, na esperança de encontrar uma casa mais barato para poder viver. Nessa busca acabei conseguindo alugar um quarto, com um preço bem em conta. Era apenas um cômodo, com um único banheiro, uma luz e só isso. Mas estava de bom tamanho para mim e para o meu cachorro. Morei lá por cerca de 4 anos, que foi quando saí para morar com minha atual esposa, em uma casa grande que vivemos até hoje. Mas isso que vou contar agora aconteceu ainda nos primeiros meses em que estava morando lá, naquele pequeno quarto. Eu tinha um velho costume de sempre levar o Mauro até o fim da rua, dar umas voltas pelo quarteirão e logo em seguida voltar para casa, sendo que sempre fazia isso quando era 7 ou 8 da noite, que era a hora em que chegava em casa. Pois bem, numa certa noite comum, por assim dizer, eu botei a coleira no Mauro e já ia sair, mas algo estava diferente. O meu cachorro não queria sair de casa. Tanto é que nesse dia tive que pegá-lo no colo e o levei até a esquina, achando que era por causa da água que tinha na rua, pois tinha um velho lava-jato em frente à nossa casa, sendo que tanto meu quarto como a casa desse vizinho eram as últimas da rua, e mais lá para baixo estavam fazendo um loteamento de terra. Pois bem, lá na esquina soltei o Mauro e comecei a andar com ele, mas no meio do caminho meu cachorro parou, começou a chorar e botou o rabo entre as pernas. Nessa hora olhei de um lado para o outro e não vi nada de anormal. Algo de estranho estava acontecendo. Mas o quê? O Mauro ficou assim por um breve período de tempo, até que novamente coloquei ele nos braços e fui voltando para minha casa.
Assim que cheguei, o Mauro correu para debaixo da cama e de lá não saiu mais aquela noite. Como ele estava bem e praticamente normal, apenas ignorei. Tomei um banho, preparei minha janta e fiquei assistindo televisão. E lá para as 10 horas da noite que eu fui dormir, mas acordei com uma forte pancada que ouvi. Não sei como descrever o que era, pois foi muito rápido. E assim que acordei já notei vários cães latindo no bairro. Exatamente, não era na rua ou próximo de nós, era o bairro inteiro. Eu me levantei e notei o Mauro triste debaixo da cama. Ele estava chorando. Eu fui até a mesa, bebi um pouco de água, chequei a veneziana do banheiro e fui até a porta. Estava tudo intacto, mas aquela noite estava muito estranha. Meu cão debaixo da cama chorando, enquanto lá fora vários cachorros latiam. Algo que não consegui entender, mas que só no outro dia vim saber a verdade. Pela manhã, antes de sair de casa, Mauro estava normal. Abri a porta para ele sair um pouco, e logo depois saí também. E do outro lado da rua com seu ajudante, estava o meu vizinho, o dono do lava-jato, que fez um sinal me chamando e fui até lá para a gente conversar. Então ele me disse: "Pensei que era teu cachorro que vi essa noite." Olhei assim assustado e ao mesmo tempo curioso. Então perguntei: "Mas que cachorro?" E foi aí que ele me contou algo que nunca mais esqueci. Nessa noite acordei com os latidos de cachorro e lembrei que tinha esquecido de trancar a porta aqui de casa. E quando saí na garagem, vi um cachorro bem aí, deitado na tua calçada. Mas quando assobiei, o bicho pulou pro lado e correu para essa mata que tem aí. Ali na hora não fiquei muito assustado, apenas curioso pelo fato inusitado, mas em minha mente já achava ser coisa de um lobisomem. Pois bem, com 2 ou 3 semanas após esse acontecido, saiu uma reportagem no Balanço Geral aqui do município. Criatura estranha assusta moradores. Era mais ou menos esse o título da reportagem. Aquilo me deixou pensativo e ao mesmo tempo um pouco assustado. Achei interessante e até conversava com vizinhos e conhecidos sobre o caso, mas nem me vinha à mente que aquilo podia ter vindo na minha porta. Daí se explicaria o motivo do Mauro estar muito assustado. O tempo passou e mudei de casa. O Mauro acabou falecendo e casei e tive filhos. Hoje moro não tão distante de onde tudo ocorreu, mas nesses dias atrás ouvi um relato. Desse relato acabei ouvindo vários outros. E pasmem, foi aí que a ficha caiu. O motivo do meu cachorro estar assustado, os cães latindo no bairro aquela noite, a reportagem da suposta aparição de um lobisomem e o estranho cão que meu vizinho viu na minha calçada. Aquilo que estava em minha porta naquela madrugada só podia ser um lobisomem. Mas isso é de longe o mais assustador. Sabe o barulho que eu ouvi antes de acordar? Pois é, alguém tinha invadido o quintal do meu vizinho de trás. A pessoa não roubou nada da casa, mas quebrou algumas cerâmicas e sujou o chão de terra. Agora não me restava mais dúvidas. Foi um lobisomem de verdade. Esse foi o meu relato, Sam. Obrigado pelo espaço que cedeu no seu canal. E amigos ouvintes, vocês mesmo podem ter presenciado ou até escutado um lobisomem e até hoje não saber que foi real, assim como foi o meu caso. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal
e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.